Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e hoje vamos falar aqui de como é que entram os jogos no Spectrum, porque é que eles entram daquela maneira estranha, uinha, etc. Isto é um vídeo que eu por acaso fiz em agosto do ano passado, 2018, e agora 8 meses depois é que eu vou fazer a voz para este vídeo, porque o som ficou todo estragado, já nem lembro o que é que foi nesse vídeo, mas é assim. Eu pus aqui o vídeo a andar e vou parar de vez em quando for necessário, para vos mostrar o que é que, o que é que eu queria mostrar, como é que funciona o Spectrum. Agora é assim, nós temos aqui um exemplo de que o Spectrum tem 32 caracteres de largura por 24 caracteres de altura, dá um total de 768 caracteres no ecrã. Cada caractere é composto por 8 bytes, como vocês podem ver aqui. Cada byte tem 8 bits, quer dizer que cada caractere tem 8 pontinhos de largura por 8 de altura, ou seja, 8 bits de largura por 8 bytes, cada um com 8 bits de altura, ok? Agora é assim, quando o jogo está a entrar, o Spectrum não está a mostrar os 768 caracteres um a um. O que o Spectrum está a fazer é mostrar uma linha de cada vez, ou seja, ele vai mostrar primeiro a primeira linha dos 32 caracteres, da primeira linha de caracteres, depois a segunda linha de pixels dessa primeira linha de 32 caracteres, etc. O que é que ele faz? Ele mostra X linhas de caracteres de cada vez, como vocês podem ver à direita. Estão a ver? Imaginem que, por exemplo, vão ver 8 em cima, vão ver 8 em baixo, depois vão ver 8 em baixo, e é assim que ele vai fazendo, ok? 8 vezes 3, 24. O que acontece? Ele vai varrer 3 blocos de linhas, não é? 8 linhas em cima de caracteres, 8 linhas em baixo e depois 8 linhas no fundo. Ou seja, ele vai varrer todas essas linhas de caracteres. Só que cada linha que é varrida vai ser a primeira linha de pixels de todas essas 8 linhas, a segunda linha de pixels de todas essas linhas, a terceira, quarta, quinta, sexta, até chegar à oitava linha de pixels dessas 8 linhas de caracteres. E aí ele salta para as próximas 8 linhas de caracteres e vai varrer linha a linha, a primeira linha de pixels, a segunda, a terceira. E cada linha de pixels dos caracteres é composto por por exemplo, a primeira linha são os 8 primeiros bits de cada caractere, a segunda linha será de pixels será o conjunto de todos os bits da segunda linha de bits de cada caractere, ou seja, e é assim que vai fazendo. O que acontece? No fundo o ecrã tem 768 caracteres com 8 bytes por cada, isto corresponde a 6144 bytes, ok? E isto ocupa parte da memória do Spectrum. O Spectrum 48K, por exemplo, tinha 64 capas de memória, mas 64, uns 16 capas eram para a ROM, que não se podia mexer, sobravam só 48 capas livres para a gente mexer. Daí ser chamado 48K. Só que o Spectrum usava da memória 16.384 a 22.522 para memória gráfica, o que significa que o Spectrum no fundo não tinha esses 48 capas, ok? O Spectrum tinha um bocadinho menos para nós usarmos, tinha para aí uns 41 capas. Pronto, vocês já sabem então que cada byte tem assim 8 bits por 8 bits, há 64 bits, e se vocês multiplicarem os 64 bits pelos 608 caracteres, tem aqueles caracteres todos que há no ecrã, ok? Pronto, aqui não há dúvidas, teremos 6144 bytes. Agora, depois de ele sacar as linhas todas do ecrã, acontece uma coisa engraçada. Vocês estão a ver eu preencher os quadrados, os caracteres todos, as cores de cada caractere. E vocês podem ver por este exemplo ao lado como é que isto funciona. Vocês estão a ver que ele saca os pixels todos, ou seja, desenha os pixels no ecrã e depois faz o mesmo com as linhas. Eu neste caso fiz o contrário, fiz um programa para primeiro mostrar as cores dos caracteres e só depois é que os desenhar pixel a pixel, ok? Eu já vos irei mostrar este programa como é que funciona, mas vocês podem ver por aqui, por esta imagem que nós estamos aqui a ver, que depois de sacar todas as linhas, ele vai sacar depois um byte por cada um dos 768 caracteres. Ou seja, vai sacar mais 768 bytes, que correspondem à memória, ao espaço de memória entre 22.528 a 23.295. Ou seja, e cada caractere, tem uma combinação de 16 por 16 cores. Ou seja, são 8 cores e algumas delas a pescar, etc. Ok? E por isso, isto aqui dá 256 valores possíveis de cor por cada caractere. Estão a perceber? Ou seja, cada caractere tem assim 256 valores possíveis, que é uma combinação de 8 cores normais e 8 cores a pescar para a cor da letra, ou seja, dos pixels que estão desenhados, e 8 cores normais mais 8 cores a pescar para o fundo
do ecrã. Por isso é que vocês podem ver aqui à esquerda que vocês têm aqui as cores mudam tanto do que está desenhado como do background. E podem ver aqui coisas a pescar, etc. Porque alguns ficaram com, com cores a pescar e outros com cores fixas. Estão a ver? Tanto a cor que lá está desenhada como a cor do background pode mudar ou piscar, ok? E eu aqui enganei-me, estou aqui a corrigir na altura no vídeo. São 768 bytes de cores por ecrã. Cada um tem a tal combinação de 16 por 16 cores, que é 8 cores reais, 8 cores a pescar, e dá um total de 256 valores por cada caractere. Ou seja, um byte são 256 valores possíveis, por isso cada cor de cada quadrado corresponde a um byte. E por isso são bytes que ele lê, que é dos 22, 528 aos 23, 255. Ou seja, ele saca primeiro em blocos de 8 linhas de caractere, 3 blocos de 8 linhas de cada vez, não é? E em cada um desses blocos de 8 linhas, ele saca a primeira linha de pixels, segunda, terceira, quarta, até chegar à oitava linha de pixels de cada um desses caracteres. Só depois dele fazer isso é que ele vai então passar para as cores. Eu vou andar aqui para trás com o vídeo para vocês verem novamente e vamos recapitular. Estão a ver? Ele está a desenhar aqui, por exemplo, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima linha, etc. Vai desenhando tudo. Por exemplo, eu podia agora ir na quinta, na sexta, na sétima e na oitava linha. E assim que ele desenha a oitava linha, ele vai desenhar os próximos as próximas 8 linhas de caracteres. Agora a terceira, quarta linha de pixels dessas linhas de caracteres, quinta, e depois vai ser a sexta, a sétima, a oitava, e quando ele chegar ao fim dessas linhas de pixels, destes blocos de linhas, ele vai sacar os últimos 8 blocos de linhas e nele vai sacar a primeira, a terceira, a quarta, a quinta linha de pixels de cada um destes caracteres, ok? E é o que eu tinha explicado, são 6144 bytes. E no fim, quando ele acaba de sacar as linhas de pixels, ele vai sacar os 768 bytes e pronto. E cada caractere terá então 8 possíveis cores fixas com 8 possíveis cores a pescar para o que está desenhado, ou seja, pelos pixels desenhados, e 8 possíveis cores com 8 possíveis a pescar para o background do ecrã, ok? E é assim que isto funciona. E no meio disto tudo, eu disse-vos que também vos iria mostrar como é que isto funciona num programa. Eu vou pôr aqui um programa de Spectrum para vocês verem como é que isto funciona, para fazerem uma experiência em casa, ok? E aqui eu tinha mostrado que, aqui enganei mesmo. Aqui pus 1 byte 246 bits, que estupidez. Isto aqui é 1 byte igual a 8 bits, ok? Cuidado. Mas vá, continuando. Isto é um vídeo que fiz em agosto e pronto. Eu tenho alguma ligeira dislexia, às vezes troco certas coisas, mas eu corrijo depois em voz. Vamos já mostrar-vos então o programa que eu tinha criado. Estão a ver aqui o programa? Eu tinha criado aqui o programa, vocês podem imitar isto em casa e eu vou ter de desviar aqui este bloco de texto. Eu vou andar para a frente do vídeo que eu desviei o bloco de texto certamente. Aqui está o programa. Lembram-se de eu vos ter dito que as 8 linhas de pixels, que são cada uma dessas linhas, pronto, no fundo são aqueles 6000 e tal bytes que existem. No fundo, aqui estão, são 768 caracteres. Cada um tem 8 bytes cada, são 6144 bytes, ou seja, vocês podem ver aqui no programa que ele está a fazer um ciclo que vai desde o endereço de memória 16384 até o outro 6000 e tal bytes acima, que é 22522. E por cada um destes endereços de memória, ele vai colocar nesse endereço de memória um valor aleatório entre o 0 e o 255, ou seja, são os possíveis 256 valores de combinações de cores. Por isso, o que é que este programa vai fazer? Eu vou andar para a frente para vocês verem. Este programa o que vai fazer é isto. Primeiro vou-vos mostrar o programa em si, ok? Vamos lá, é que eu estou a andar aqui com o vídeo, pronto, pausa. E estão a ver, ele vai varrer esses valores todos, 6144 bytes, que são os caracteres todos, com 8 bytes cada um desses caracteres. Vai varrê-los a todos e cada um vai pôr uma possível combinação de cores, de tinta para background também. E vai varrer isto e vai preencher tudo. Depois de eu preencher isto tudo, ele vai varrer os valores que faltam, que é os tais 768 valores de caracteres, que são as cores que cada um desses caracteres tem. Ou seja, vai varrer, como eu vos disse, do endereço 22528 ao endereço 23295. E em cada um desses endereços, que corresponde às cores de cada um dos caracteres do teclado, vai preencher um valor aleatório entre 0 a 255, ok? Pronto. Pronto, agora vou-vos explicar como é que funciona aqui o programa. O programa, como vocês podem ver, eu tinha-vos dito que
vocês podem ver aqui à frente que nós temos 768 caracteres no ecrã, ok? E cada um destes caracteres tem 8 bytes cada um, por isso há 6.144 bytes. Nós no nosso programa vamos varrer os 6.144 bytes destinados à memória, que vai desde os 16.384 ao 22.522, e em cada um desses bytes eu vai colocar um valor aleatório. É assim, 1 byte são 8 bits, e a combinação de uns e zeros que cada um destes dígitos, 8 dígitos pode ter, pode dar um valor em número binário, ok? Por exemplo, eu posso vos dizer que aqui este terá um valor, aqui terá outro, etc, etc. Ou seja, este valor aqui, se tiver 1, corresponde a 128. A somar, por exemplo, este, se tiver outro valor, corresponde a 64. E por aí fora, se tiver tudo 1, está a 255. Se tiver tudo 0, já 0. Pronto, já perceberam, não é? Por isso, um valor aleatório vai desenhar uma coisa aleatória com números de 1s e 0 aleatórios em cada 8 bocados, ok? Por isso, o que ele vai fazer? Vai fazer é, em cada um dos 768 caracteres que existem no ecrã, ele vai desenhar um número, uma combinação aleatória de uns e zeros nesse caractere, ok? Que é para vos mostrar o exemplo. Depois de ele fazer isso, ele, como eu vos disse há bocado, existem 768 caracteres no ecrã, cada um dos caracteres terá 1 byte, que corresponderá às cores, a 256 possíveis valores de cor. Ou seja, porque 1 byte são 8 bits e cada um destes 8 bits pode corresponder a 256 possíveis valores, ok? E como eu vos expliquei antes, se cada caractere tem 8 cores fixas com 8 a piscar por tinta e 8 cores fixas, 8 a piscar por background, por fundo do caractere, dá um total de 256 combinações, ok? Por isso, o que ele faz aqui vai ser varrer esses caracteres no ecrã e em cada um pôr um valor aleatório entre 0 a 256, ou seja, cores aleatórias. Por isso, ele vai preencher as linhas e depois as cores. Agora, eu vou correr aqui o programa, vou tirar o vídeo da pausa e vocês vão ver que eu vou andar para a frente, e vocês vão ver, aqui está, aqui o que eu vos tinha dito, lembram-se? Primeiro vamos preencher 8 blocos, 8 linhas de caracteres, depois as outras 8 e as outras 8. São 3 blocos de 8 linhas de caracteres. Em cada linha de caractere vai preencher os endereços de memória que correspondem à primeira linha de pixels de toda essa linha, estão a perceber? E vai fazer isso 8 a 8, vai preencher as primeiras linhas de pixels e tal como acontece nos jogos. Eu ao preencher essas 8 linhas de pixels, eu vou andar para a frente, assim que eu acabo a preencher a oitava linha de bits de cada uma dessas linhas de caracteres, já vai saltar para as 8 linhas de caracteres seguintes, estão a perceber? E aqui vai voltar a mesma coisa, vão preencher a primeira linha de pixels, ou seja, a primeira linha de bits de cada um dos 8 bytes de caracteres, ou seja, o primeiro byte de cada um desses caracteres, o segundo, o terceiro e o quarto. Quando eu chego ao oitavo, vai saltar para os caracteres seguintes. Vou andar para a frente mais uma vez. E já tem aqui o MadMix a entrar, por acaso o MadMix já entrou. E reparem que ele chega a uma altura que ele... Ups, eu descobri agora que o meu vídeo acabava aqui. Mas pronto, ele vai chegar a uma altura em que ao fim de entrar estas 8 linhas, eu vou andar agora para trás para vocês verem. Ao fim de entrarem essas 8 linhas, aqui já está um exemplo ao contrário, que já correu. Ao fim de entrarem estas 8 linhas, vocês podem ver que vai ficar uma coisa assim. Ou seja, vão ter, cada uma das linhas vai ter, por exemplo, um valor aleatório de bits de uns e zeros, que corresponde a estas coisas aleatórias de ruído, não é? E depois destas linhas todas terem entrado, vão entrar as cores todas, caractere a caractere, e vão ficar com uma coisa assim a piscar. Estão a ver? É mais ou menos isto que vai acontecer. Estão a ver as linhas a serem... Só que aqui eu fiz ao contrário. Aqui preenchi primeiro as cores e depois as linhas. E é mais ou menos isto que acontece. Pronto. E agora vou andar para a frente e vou andar para trás, talvez, para vocês verem a imagem entrar. E no fundo é isto. Aqui estou eu a repetir. Primeiro entra a primeira linha de pixels de cada uma dessas linhas de caracteres desse primeiro bloco. Depois vem o segundo bloco de 8 linhas. Depois vem o terceiro bloco de 8 linhas. Cada linha de caracteres, ele varre 8 linhas de cada vez, que é a primeira linha de pixels, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Salta para o terceiro bloco agora de 8 linhas de caracteres, e em cada uma vai ler a primeira linha de pixels dessas 8 linhas de pixels que eles têm, até chegar à oitava. E quando chega à oitava, como eu vos disse, ele vai varrer os 32 por 24 caracteres, ou seja, os 768 caracteres um a um,
e em cada um deles vão ver eu a preencher as cores possíveis, ok? Por isso, é assim que eu faço. É um valor aleatório, aleatório, como quem diz, um valor por cada caractere para desenhar o que lá está dentro, pixel byte a byte, ou seja, bocadinhos de 8 pixels de cada vez. Depois de eu desenhar isso tudo, eu desenho então as cores e vocês têm aqui o ecrã que entrou do Spectrum. Agora, quando o jogo está a entrar, o jogo, antes de entrar o código, não é? Eles fazem entrar o ecrã. E o ecrã de loading, no fundo, é isso. É ele pura e simplesmente a ir buscar os bytes correspondentes aos endereços de memória de 16.384 a 23.295. Vocês já sabem que 16.384 ou 22.522 corresponde aos pixels todos que vão ser desenhados, ok? Que são os pixels, que são os números uns em cada byte, ou seja, os pixels vão ser os pontinhos que vão estar no ecrã. E depois de sacar isso tudo, ele vai sacar do 22.528 ao 23.295, que são os 668 bytes. Por isso vocês podem ver que ele demora mais a sacar quando é desenhar o ecrã. Porquê? Porque não se esqueçam que ele, para varrer a parte inicial do ecrã, ele vai sacar 6.144 bytes. Por isso leva quase 10 vezes mais tempo. Quando ele chega ao fim de desenhar o ecrã, ele vai sacar pura e simplesmente 768 bytes, ou seja, leva 8 vezes menos tempo. Porquê? Porque em vez de eu estar a sacar 8 bytes por cada quadradinho, ele vai sacar pura e simplesmente 1 byte por cada quadradinho. Ou seja, em vez dos 8 bytes, que é as 8 linhas de 11 e zeros que cada caractere tem, que é 8 de largura por 8 de altura, ele vai sacar só um único byte que corresponde às cores. Por isso, no início vocês veem uma coisa que leva 8 vezes mais tempo, que é sacar as linhas todas do jogo, e só depois é que vão ver ele a sacar o ecrã, mas 8 vezes mais rápido que aos caracteres. Por isso é que eu levo tanto tempo a desenhar a linha, estão a perceber? Que são 8 bytes por cada caractere e no fim ele saca tão rápido que é só 1 byte de cores por cada caractere. E agora vou só voltar para trás para vocês verem só mais uma vez o que é que acontece. Vocês vão ver aqui que quando ele chega ao fim, quando acaba de sacar a oitava linha, que ele está a demorar tanto tempo a sacar, ele vai sacar isto 8 vezes mais rápido e varre o caractere no instante. E aí fazia aquele som do no fim e depois parava. Depois de eu parar de sacar a imagem inicial, ele vai sacar o resto do jogo. E o resto do jogo estaria certamente acima desses 22 mil e tal bytes de memória, que corresponderia já à memória que nós poderíamos usar para os jogos. Ou seja, o Spectrum dos 48K tinha estes quase 7 capas de memória usados só para a parte gráfica e sobravam-se só 41 KB de memória para o jogo. E por isso um 16K não tinha 16K de memória, tinha 32 capas de memória com 16 capas de ROM, dos quais usava também 16 capas livres para a RAM, para a memória que se podia escrever. Desses 16 capas eram 7 capas para a parte gráfica e os jogos no fundo só tinham 9 capas para ser feito o jogo. E o 48K tinha 41 capas para o jogo, porque eram 48 capas, 7 capas para a parte gráfica e 41 capas para a parte do programa, ok? E é assim que isto funciona, ok? Sacam-se as linhas todas, são, repito mais uma vez, são 3 blocos de 8 linhas de caracteres. Em cada bloco de linhas já vai sacar o primeiro pix, a primeira linha pixels, a segunda, a terceira, a quarta até chegar à oitava. Depois passa para a linha a blocos de linhas seguintes, etc. E no fim saca as cores todas do jogo. E é assim que funciona um Spectrum. Eu explico isso muito melhor num vídeo que eu tenho aqui no canto superior direito. Vocês podem consultar, terão um vídeo em que eu falo como é que funciona o sistema gráfico do Spectrum, que eu explico bastante melhor isto. Mas vocês já ficaram a saber porque é que o Spectrum entrava assim desta maneira. Tem a ver com a maneira como o computador foi feito. O computador sacava assim em blocos de 8, porque talvez para as pessoas não ficarem também cansadas de estar à espera que aquilo sacasse. Se fosse só uma linha a linha, seria uma eternidade. Porquê? Porque a pessoa ia estar a ver aqui uma linha a linha. Opa, é assim, só passado um bocadinho que a pessoa via o desenho assim mais ou menos feito, só viam aqui parte da cabeça do Mad Mix, ou seja, era horrível. E assim, de 8 em 8 linhas, ele vai preenchendo o ecrã todo assim aos bocados e a pessoa, pronto, não espera tanto, não é? Na realidade isto foi feito assim por causa de outras razões a nível da arquitetura que eu não vou estar a explicar aqui, seria um bocado complicado, mas
e eu acho que essa arquitetura também teve a ver com o pensar que seria mais agradável para o utilizador depois fazer isto desta maneira para a pessoa ver a imagem ir aparecendo aos poucos, porque eles podiam alterar a arquitetura se quisessem, ok? Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, façam um like ao vídeo, partilhem o vídeo por amigos que gostem deste tema, comentem o que vocês acham ou se têm alguma dúvida. Subscrevam o meu canal para estar atento a futuros vídeos, que eu tenho muitos vídeos sobre retro gaming, como é que funcionam os computadores antigos, emuladores, jogos, com gameplays e tudo, reviews, etc. Por isso, ok, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, divirtam-se e adeus e até ao próximo vídeo. Goodbye.